e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, irmãos, nós vimos na pregação anterior que nós devemos ter Nossa Senhora como a nossa rainha. Devemos proclamá-la bem-aventurada, que ela deve ser a rainha, não somente de uma maneira racional, mas proclamá-la na nossa vida. Nós devemos compreender que nós devemos ter uma devoção sólida à Nossa Senhora. Eu queria pregar neste momento agora para vocês a aparição de Nossa Senhora em Fátima em um aspecto muito importante para nós. Algo que às vezes a gente deixa passar despercebido. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, que no ano que vem completam-se 100 anos. Veja, né? Dia 13 de maio nós comemoramos os 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Já estamos aí dentro do centenário. Mas no dia 13 de outubro de 1917, o último dia que Nossa Senhora apareceu, porque ela apareceu 6 vezes, né? Começou no dia 13 de maio e sempre no dia 13 foi até dia 13 de outubro, aparecendo para Lúcia, de 10 anos, Jacinta, de 7, aliás, e Francisco, de 8. E eu gostaria de ler um trecho da aparição tal qual irmã Lúcia vai descrever. É um pouquinho longo, mas a última aparição. Isso aqui é o que a irmã Lúcia vai nos narrar da última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Saímos de casa bastante cedo, contando com as demoras do caminho. O povo era em massa, a chuva torrencial. Minha mãe, temendo que fosse aquele último dia da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, quis acompanhar-me. Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira dos caminhos impedia que essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e suplicante. Ou seja, estava abarrotado de gente. Conta-se que quase 100 mil pessoas, se eu não estou enganado, se juntou ali naquela região porque ficaram sabendo que Nossa Senhora estava aparecendo ali. E segue a irmã Lúcia. Chegados à cova da Ilha, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois vimos o reflexo da luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Que é que vossa missê quer? Perguntou a irmã Lúcia. Quero dizer que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores. E Nossa Senhora respondeu: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora completou: não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, fê-la refletir no sol, e enquanto que se elevava, continuava o reflexo da sua luz própria a projetar-se no sol. Eis, excelentíssimo senhor bispo, o motivo pelo qual exclamei que olhassem para o sol. O meu fim não era chamar a atenção do povo,
pois nem sequer me dava conta da sua presença. Filo apenas levada para o movimento interior, que a isso me impeliu. Ou seja, quando ela viu Nossa Senhora aparecendo, refletindo no sol, elas falaram entre elas: olha para o sol, olha para o céu. E o povo começou a olhar. As 3 crianças viam Nossa Senhora e o resto da visão que eu vou ler agora. E o povo começou a ver o sol bailar, como se diz, o sol mexer, dançar. É o chamado milagre do sol. E a chuva que caía não molhou o povo. Foi um grande milagre testemunhado por milhares de pessoas em Fátima, né? Mostrando a veracidade das aparições, a confirmação com este milagre, tanto do sol dançando no céu, como da chuva cair e não molhar a ninguém. E olha só, enquanto o povo via o sol bailando, olha o que os 3 pastorinhos viam. Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Meus irmãos, esta é a narrativa da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, em 13 de outubro de 1917. E às vezes a gente se perde em um pequeno detalhe. A gente às vezes fica só, não, o sol bailou, o sol dançou. Mas há algo de profundo e de grave nesta aparição. Na última aparição de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora se elevou, os pastorinhos olham aquela luz que está refletida no sol e eles veem São José segurando o menino Jesus e Nossa Senhora. Meus irmãos, o que é que isso significa? Na última aparição de Nossa Senhora em Fátima, deste mistério que é Fátima, apareceu a Sagrada Família de Nazaré. Nossa Senhora, Deus quis por este fenômeno mostrar para a gravidade das famílias. Este encontro se chama Consagra-te, é um convite para nós nos consagrarmos a Nossa Senhora. Mas como eu disse, a nossa consagração deve estar pautada na nossa vida. Nós devemos vivê-la, e como consagrados nós devemos ter famílias consagradas a Jesus por Maria, famílias consagradas inteiramente a Nossa Senhora. E creia-me, não apareceu a Sagrada Família por um gesto, que bonitinho, a Sagrada Família apareceu, não. A Sagrada Família aparece nesta última aparição porque Deus está mostrando a gravidade que se viriam, os ataques que se viriam contra a família. E a Sagrada Família de Nazaré é o modelo de família. A família sempre foi combatida, mas nós estamos num tempo que mais e mais a família tem sido combatida, que mais e mais Satanás tem tentado destruir as famílias. E nós, como consagrados à Virgem Maria, temos a missão de salvar as nossas famílias, temos a missão de ser luz para outras famílias. O Catecismo da Igreja Católica mesmo vai dizer que as famílias são a base da sociedade. Se a sociedade, meus irmãos, está em ruínas, é porque em primeiro lugar está em ruína a família. A família que está em ruína. Outro dia mesmo, tem umas 2 semanas, teve um encontro de cura e libertação lá na minha cidade. Tem um padre famoso, não sei se vocês conhecem, o padre Vanilson, ele é exorcista, lá da Arquidiocese de Brasília. E ele nos contava que certa vez chamaram ele para fazer um exorcismo.
Sabe o que o jovem fez? O jovem cortou o pulso e com sangue escreveu na parede: "Bem-vindo, Satanás". Aí chamaram o exorcista, né? O cara está possesso. O padre nos contou na sua homilia. Ele disse que chegou, fez as orações, fez o exorcismo e o jovem não teve reação nenhuma. Ele foi estranho, porque se tivesse demônio, tinha reagido. Mandou todo mundo sair da sala e foi conversar com aquele jovem. Aquele jovem não tinha demônio. Sabe o que tinha aquele jovem? Não tinha a presença dos pais na vida dele, cresceu abandonado, entrou num relacionamento. A mulher terminou com ele, abandonou ele já estava no mundo das drogas. E a única coisa que ele tinha para chamar a atenção dos pais deles, que era ausente na vida dele, era cortar o pulso. O problema daquele jovem era emocional, era no seu afetivo, era um problema familiar. E como é que estão as nossas famílias? Será que nas nossas famílias nós temos encontrado amor? Quantas vezes nós vivemos com máscaras? A gente vem para a igreja, a gente vem para o consagrante, a gente vai para o grupo de oração, a gente vai para a nossa pastoral, e aquela beleza, aquele amor, mas como que nós tratamos os nossos na nossa casa? Às vezes, me perdoe, as pessoas da tua casa não vêm para a igreja com você porque você trata muito mal em casa, porque nós não temos dado o testemunho de Jesus na nossa casa. E muitas pessoas pensam: se for para mim ser da igreja como essa pessoa, eu não vou. Estou mentindo? Na igreja você é santa, você ora em língua, você proclama, você é santa, você é uma pessoa maravilhosa. Mas em casa taca pedra em todo mundo, é arrogante, xinga, não quer ouvir ninguém, não é presente na vida dos filhos. Aí quando um filho acaba, infelizmente, no mundo das drogas, quando o casamento está destruído, mas e a nossa presença? O que nós temos feito? Porque a nossa consagração a Nossa Senhora que nós estamos pregando aqui não é algo para a gente simplesmente colocar uma corrente no braço, um sinal e dizer que somos consagrados à Virgem e bonitinho na igreja. Mas e a nossa família? Como que nós temos vivido? Como que nós temos vivido a nossa vida familiar? E Nossa Senhora, nessa última aparição, aparece ao lado de São José com o menino Jesus. Que belo ver a Sagrada Família de Nazaré, modelo de exemplo. Meus irmãos, Satanás tem tentado destruir a nossa família. E sabe de que Satanás precisa para destruir a nossa família? Ele só precisa de uma brecha. Dá só uma brecha para você ver se a fumaça de Satanás não entra e não destrói a tua família por inteiro. Se consagre a Nossa Senhora, mas continue dando brecha para você ver. Aí que ele vai com fúria. Nós precisamos voltar a entender o que é família. Você que é casado, você que quer casar, enfim, todos nós viemos de uma família. Inteira ou em pedaços, né? Eu falo porque meus pais são divorciados, então eu não estou falando aqui, o Anderson está falando essas coisas porque é bonitinho, né? Veio de família estruturada. Não, meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Mas olha para a família, como que você tem vivido? Nós estamos aqui em 1917. Nossa Senhora falou para a irmã Lúcia e para a Jacinta e para Francisco durante as aparições que se não se consagrasse a Rússia ia espalhar os seus erros para o mundo. E Nossa Senhora falou: vai ser consagrada, mas vai ser tarde demais. E de fato os erros da Rússia se espalharam, mas os erros da Rússia não são
não é só o comunismo como nós achamos. Antes de se implantar o comunismo, se implantou a destruição da família. E aparecendo a Sagrada Família de Nazaré é um grande sinal para nós. Pois a Sagrada Família de Nazaré, quando o anjo aparece dizendo para José que Herodes quer matar o menino Jesus, o que ele faz? Ele foge para o Egito. E nós devemos ver, diante das mensagens de Nossa Senhora, diante da pregação do Evangelho, diante das situações que nós estamos vendo, que o demônio quer destruir as nossas famílias, nós devemos, a exemplo da família de Nazaré, pegar a nossa família e fugir daquilo que quer destruí-la, daquilo que quer acabar com ela. Nós devemos fugir da ocasião, fugir da situação que quer acabar com a nossa família. E Nossa Senhora fala isso em 1917, avisando que os erros da Rússia iam se espalhar pelo mundo. E em 1917 mesmo, para 1918, a Rússia foi um dos primeiros países a legalizar o divórcio. Eles querem destruir a família. Na Rússia também, por meados de 1920, foi um dos primeiros países a legalizar o aborto. Um holocausto de inocentes, fora o que o próprio comunismo matou. Nos escritos de um filho das trevas chamado Karl Marx, o grande idealizador do comunismo, ele vai dizer o seguinte: a abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados ante essa proposta infame dos comunistas. Para os marxistas, para os comunistas, para os socialistas, só vai haver uma grande transformação da sociedade se eles destruírem a família. O comunismo viria entrar no Brasil, disse Nossa Senhora, e para ter essa revolução na sociedade, aonde que eles têm que destruir, aonde que eles têm que atingir? A célula da sociedade. E a célula da sociedade é quem? As famílias. E aí começa a legalizar divórcio, aborto, prostituição. O demônio quer destruir as nossas famílias. Um padre exorcista lá da Espanha, agora me fugiu o nome dele, o autor da Suma Demoníaca. Ele vai, um repórter perguntou para ele o que Satanás temia, e ele dizia: Satanás não suporta casais que se amem. Por quê? Porque quando se casam é sacramento, Deus está ali. Ou seja, quando há um divórcio de um sacramento mesmo, que nós sabemos, divórcio entre os homens, porque diante de Deus, o que Deus uniu, o homem não separa. Quando um casal que casou na igreja separa, está tentando se atingir a Deus. Por isso Satanás odeia uma família estruturada em Deus, fundada na rocha firme, vivendo um sacramento real. Isso que eu estou falando não é coisa da minha cabeça. Eu andei pesquisando e nos próprios sites comunistas você encontra alguns textos assim. De fato, em virtude do decreto do comissário do povo de 18 de dezembro de 1917, o divórcio deixou de ser um privilégio, entre aspas, acessível somente aos ricos. Essa mentalidade é botar rico contra pobre. Não, porque se rico separa, os pobres também. Destruir a família. Em 1920, ainda dizem essas fontes comunistas, a União Soviética tornou-se o primeiro país do mundo a garantir às mulheres o direito do aborto legal.
2 anos antes, em 1918, o Código da Família, promulgado pelos bolcheviques, havia instituído o casamento civil em substituição ao religioso e estabelecido o divórcio a pedido de qualquer um dos cônjuges. O governo que emergiu da Revolução Comunista de 1917 também incentivou a educação feminina e encorajou as mulheres a assumirem os mesmos postos de trabalho que os homens pelos mesmos salários. Eles mesmos estão confessando que para implantar este regime maldito, as primeiras ações dele foram atingir a família. E nós vimos aí no Congresso Nacional o grande ataque, o desejo, a gana de se legalizar o aborto. Casamento civil, para que casar na igreja? Casa só no civil. Para que esse negócio da igreja dizer que quem só mora junto não pode comungar? Né? Vamos liberar tudo. Né? Por quê? Porque não precisa casar, ninguém é obrigado a casar. Mas aí querem botar 2 homens para casarem na igreja. Você percebeu que os mesmos que dizem para legalizar o aborto, ou para legalizar o divórcio, para você se separar, porque o casamento é uma instituição falida, são os mesmos que ortogam o direito de gays casarem? Ora, se é instituição falida, para que vai casar então? Livre os gays da cruz, casamento não presta então, né? É tudo uma artimanha dos filhos das trevas, para atingir as nossas famílias. E nós estamos num grande combate em prol das famílias. Por isso que nós tivemos agora em Roma há pouco tempo a reunião com vários bispos, com o Papa, para se ter a visão da família nesses dias de hoje. E o Papa deu várias e várias catequeses acerca da família, desta instituição divina. Uma feminista disse, chamada Firestone, essa mulher é tão louca, louca de verdade, que ela morreu internada no manicômio. E as pessoas dão atenção para o que ela falava, né? Influencia muita gente. Olha o que ela dizia: se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazermos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Ela quer destruir a família. Ela foi uma das grandes propagadoras da ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é uma ideologia que diz que a criança não nasce nem menino, nem menina. Ele é neutro. Ele vai ser o que ele quer. E o problema é que eles ainda pregam vários gêneros. Às vezes as pessoas falam pensam que é só questão de homossexualidade. Não. Gênero é o que ele quiser se reconhecer. Então ele pode se reconhecer homem, ele pode se reconhecer mulher, ele pode se reconhecer homossexual, ele pode se reconhecer travesti, ele pode se reconhecer uma pessoa que ama os animais, porque isso é um gênero dele. É isso que eles pregam. E você quer isso para a sua família? Foi conseguido derrubar do Plano Nacional de Educação na Câmara dos Deputados, que eles queriam incluir a ideologia de gênero nas escolas. Olha, em Brasília mesmo, sem estar aprovado nem no plano nacional, nem no plano distrital, o governo estava querendo colocar banheiro unissex para as crianças nas escolas. Eu tenho que pregar isso porque não adianta a gente se consagrar a Nossa Senhora e depois deixar que aconteça. Não, Ribeirão Preto precisa de escravos de Nossa Senhora, mas que combatam as trevas. Você precisa defender a tua família, você precisa defender as outras famílias, você precisa defender a infância e a juventude dessa cidade. Como que nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora e permitir? Isso é o Papa Francisco que fala, que ele diz que é uma crueldade você ensinar para uma criança que ela vai escolher o seu próprio sexo. Isso é biológico. Sexo é biológico. É o cromossomos que decide a sexualidade, está lá. XX é mulher, XY é homem, não existe outro.
Ai, quer se ensinar para criança. E eu estudo pedagogia, e me perdoe, o que se manda de doutrinas desse tipo, dizendo que essas questões são construções sociais. É a sociedade que me impôs, a sociedade opressora que impôs que eu sou homem. Eu sou homem com essa voz aqui que eu tô, mas foi a sociedade que me impôs. Na realidade eu posso escolher o que eu quiser. Que absurdo. Como nós vimos aquela Tami, acho que filha da Gretchen, né? Fez uma cirurgia para parecer homem, deu meio errado, né? Tá meio estranho. Mas aí ela deu uma entrevista que, como ela tá namorando com a mulher e ela fez a cirurgia para ser homem, agora ela se declara heterossexual, porque ela é um homem. Então, você vê que bagunça é essa? Isso é família? Que mundo que nós estamos? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? E a verdadeira família? E a nossa família? E a família dos consagrados a Nossa Senhora? Lembra do que nós lemos na última pregação, daquela palavra do Apocalipse 12, que o dragão ia fazer guerra ao resto da sua descendência, da descendência da mulher. Satanás, ele vai agir por dois modos. Ele vai querer destruir a família, as verdadeiras famílias, e vai querer criar falsas famílias. Vai criar espantalhos. Nós iremos voltar para o sonho de Deus. Veja, quando nosso Senhor falava sobre o matrimônio, e as pessoas falavam sobre repudiar a mulher, sobre quem teria a mulher como esposa, se a mulher tivesse sido viúva outras vezes e casasse, enfim. E Jesus fala, no princípio não era assim. Casamento monogâmico, um homem e uma mulher. E Deus se faz um com eles. É o homem e a mulher que se faz um com Deus. Por isso Satanás, ele vai querer falsificar. Tudo Satanás vai querer falsificar. Ele vai querer destruir a imagem de Deus nas famílias. Ele vai querer falsificar com falsas famílias. No princípio das famílias, como era assim. Como eu disse, eu sou filho de pais divorciados, eu sei. O divórcio não é sonho de Deus. Claro, meus pais têm a realidade deles. Mas nós vamos olhar para o princípio. Esta era de famílias retalhadas, de falsas famílias. Homem com homem, mulher com mulher. Duas mulheres casadas com homem. Um homem casado, uma mulher com dois homens, enfim. Essas falsas famílias, pelo amor de Deus. Isso não é família. E é a guerra que estão querendo nos colocar. Nós precisamos combater. Vou fazer uma pergunta muito simples aqui. Quem aqui tem filho de 15 anos para baixo? Levanta a mão, por favor. Desses, quem que está na escola desses filhos? Você já pegou material escolar dos seus filhos para conferir? Vários materiais escolares ensinando isso. Os vários tipos de família. E ainda mais para criança pequena, que eu me preocupo mais ainda. Porque Maria Montessori, uma médica e pedagoga, ela vai nos ensinar que a criança, quando ela está aos 5, 6 anos, 7 anos, ela está na chamada mente absorvente. Isso significa que ela absorve tudo. A melhor idade para você alfabetizar uma criança é com 5 anos de idade, sabia? Que ela vai espontaneamente, porque ela absorve tudo. Depois dá um trabalho para fazer a criança aprender. Quando ela está com 5, 6 anos, ela absorve. E aí as imagens que colocam para os teus filhos na escola, as brincadeiras que colocam para os teus filhos nas escolas. E eu falo isso, nessa idade, eu via desfile de carnaval aí. E hoje eu vejo como que aquilo absorveu mesmo e depois foi a bagaceira na minha vida futura, com envolvimento em pornografia e etc. O que os teus filhos veem? O que os nossos filhos escutam? Em nome de Jesus, hoje a nossa família tem que ser família consagrada a Jesus por Maria. Como diz o profeta no Antigo Testamento, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Não importa se as outras famílias não querem, você precisa viver a tua família tal qual Deus sonhou. Não importa o que as pessoas falam. Você tem que viver a tua família na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Nós precisamos consagrar a nossa família. E o que tem entrado nas nossas famílias? Quais são as músicas que nós escutamos nas nossas famílias? O que nós assistimos com os filhos? Queremos seguir a Jesus e só escutamos músicas do mundo que nos impelem para o pecado. Queremos seguir Jesus, mas a gente só assiste esses programas imorais, essas novelas pornográficas, espíritas. Isso, quando os próprios casais veem o que não presta mesmo, que não deve ser visto. Será que vocês me entendem o que eu estou querendo falar? Isso é a família de Deus sonhada por Deus? Sim ou não? Famílias com os filhos vendo os pais se embriagarem, brigando, um querendo matar o outro. Isso não é sonhado por Deus. E como eu disse, a consagração a Nossa Senhora é uma renovação perfeita dos votos do batismo. Como que nós estamos vivendo o nosso batismo, a nossa vocação? São Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Você pode fazer o que você quiser da tua família, mas será que convém? Olha só o que o Catecismo da Igreja vai nos falar, no número 1656. Em nossos dias, no mundo em que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de fé viva e irradiante. Por isso, o Concílio Vaticano II chama a família, usando uma antiga expressão, de eclésia doméstica, ou seja, igreja doméstica. É no seio da família que os pais são para os filhos pela palavra e pelo exemplo. Não adianta você falar, menino, vai para a catequese. E qual é o teu exemplo dentro de casa? Às vezes o que um catequista fala na catequese na igreja é destruído pelo primeiro catequista do filho, que é o pai e a mãe em casa. Estou mentindo? E segue o catecismo. Os primeiros mestres da fé, que são os pais, e favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. Veja, a igreja chama as famílias de igreja doméstica. Aí eu te pergunto, a tua família é uma igreja doméstica? Ou é uma balada doméstica? Ou é um inferno doméstico? Você está entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Porque é aquilo que eu falei de Santa Teresa. O que você mudaria se você pudesse na igreja? Eu mudaria a mim mesmo. Possamos nós mudar a nossa atitude com a nossa família, nos convertermos, rezarmos, igreja doméstica. Nós falamos agora há pouco dos castigos e da criminalidade. Gente, hoje no Brasil as estatísticas dizem que no Brasil estamos chegando a quase 60 mil assassinatos por ano. No maior país católico do mundo. Só que como é que estão as nossas famílias? Há 50 anos atrás, meus irmãos, em praticamente todo o país, a violência era extremamente menor. E como que eram as famílias há 50 anos atrás?
Praticamente todos os dias as famílias se reuniam diante da imagem de Nossa Senhora para rezar o seu Santo Terço. Sim ou não? Você pode ver com os mais velhos. Se reuniam todos os dias, rezavam o seu terço. Iam para a missa pelo menos todos os domingos. Confessavam. Visitavam o Santíssimo Sacramento. Enfim, hoje não. Hoje as famílias, quando se reúnem, e é quando se reúne, é para ver novela. E eu falo quando se reúne porque às vezes é um vendo na sala, outro no quarto, outro não sei aonde, porque tem televisão em todo canto agora, né? Se brincar, tem até televisão no banheiro, né? E é quando se reúne. E às vezes está reunido, é um com o celular no WhatsApp, outro no Facebook. Não tem mais unidade, ninguém reza mais na nossa família. Que igreja doméstica é essa? Você, em nome de Jesus, vai se consagrar totalmente à Virgem Maria como escravo de amor. Mas você precisa rezar. Você precisa fazer da tua família uma igreja doméstica. Talvez você tenha a vida aqui recortada. Talvez outras pessoas da tua família não queiram saber de Deus. Mas vai começar por você. Reza você. Enquanto os outros estão lá vendo novela do espiritismo, da bagaceira, você está com o teu terço, com o teu rosário rezando. Uma das grandes alegrias que eu já tive ao pregar foi uma vez lá na cidade da minha mãe, né, lá em São Miguel, no Rio Grande do Norte. Fiz uma pregação e a moça que havia me convidado me chamou uma senhorinha. E ela me apresentou: olha, essa aqui é fulana. Fulana faz não sei quantos anos, acho que era bem 15 ou era 20 anos, que não assiste novela. E ela reza o rosário todos os dias, né? Rosário completo, todas as noites ela está rezando o rosário. E eu achei isso bonito porque realmente o problema não é que que falta tempo. O que falta é vontade. Não vamos para o rosário não, vamos ficar no terço. Um terço dura 20 minutos. Se for bem meditado, com muitas pessoas, dura meia hora. Uma novela é mais de 1 hora. E você assiste. E está destruindo a tua família. E há aquelas pessoas que assistem, vale a pena ver de novo. Não sei se vale. Novela das 6, das 7, das 9, ainda quando tem das 10. E ainda fica fofocando do Big Bosta Brasil quando tem. Reza por quê? Porque não tem vontade. Jogo de futebol. É pecado ver jogo de futebol? Claro que não. Claro que não. Mas raciocina comigo. Um jogo de futebol dura 90 minutos. Vai ali 1h20, 1h e pouco, porque tem o intervalo. A gente assiste. Às vezes ainda perde de 7-1 para aprender. Mas a gente assiste. O terço é 20 minutos, a gente não reza. O que vai salvar a nossa família, a gente não reza. Aí depois a gente fala: não, mas o que é que aconteceu com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa? Ai, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Você tem servido a Deus? Você tem rezado? Reza. Eu não estou dizendo que quando você rezar, os que rezam não vão ter tentação, não vão ter ataques, não vão ter provações. Vai ter, eu não vou mentir para você. Eu só estou falando que a gente nem reza e quer que aconteçam as maravilhas. A gente não reza uma Ave Maria com a nossa família e a gente quer ter a família de Santa Teresinha do Menino Jesus, com São Luís, Santa Zélia, Santa Teresinha e mais um monte de freire. Não, gente. Eles rezavam, eles viviam a família doméstica na sua casa. E nós, como consagrados a Nossa Senhora, nós precisamos fazer da nossa família uma igreja doméstica. Pois vai dizer lá no livro de Tobias, quando ele vai casar com Sara, e eles vão passar os 3 dias orando, ele vai falar que nós vamos passar os 3 dias orando, porque nós não somos como os pagãos, nós somos filhos dos santos patriarcas. Nós, meus irmãos, somos católicos. Nós não devemos viver a vocação do matrimônio como pagãos. Eu não sei como é nas outras religiões. Eu sou católico, certo? Você é católico? Então vive a tua família como católicos. Você que é pai, você que é mãe, você tem a missão de levar os teus filhos para o céu.
Se consagra a Nossa Senhora e tudo que é nosso é de Nossa Senhora. Então entregue os filhos para Nossa Senhora, levá-los para o céu. Eduque-os na fé. Não eduque nessa doutrina mundana que quer perverter os filhos, o futuro da humanidade. Para finalizando, a renovação das nossas famílias vai passar por 2 pontos. O primeiro é restaurar a maternidade da mulher e o segundo é restaurar a masculinidade do homem. Meus irmãos, o negócio está feio. Nós vivemos um tempo estranho. A palavra de Deus vai dizer que os filhos são bênçãos de Deus. Vai dizer até o Salmo, não lembro agora as palavras exatas, mas vai dizer: feliz dos filhos da juventude que são flechas na mão do caçador. São bênçãos de Deus. Aí nós estamos na geração que não quer a bênção de Deus. Casa, tenha filhos, Deus que me livre. Agora Deus está falando que não quer a bênção. Não quer a bênção, que quer a maldição. Claro, não estou falando aqui dos casais que por problema de saúde não têm filhos. Me entendam o que eu estou falando. Eu estou falando de situações em que as pessoas artificialmente evitam os filhos. Que família é essa? Não tem filho? Antigamente a média era tão grande, hoje em dia. Vou fazer uma pergunta simples para vocês aqui. Alguém aqui quer ter a cabeça degolada, cortada? Quer? Deixa eu contar para vocês. O próprio padre da homilia nos falou. Sabe qual é a religião que mais cresce no mundo hoje? O islamismo. Sabe por que a França está na situação em que está? Porque os muçulmanos lá, os muçulmanos têm 7, 8, 9 filhos. Os cristãos, 1, 2, 1, nenhum, 1. Reduz controle populacional. Na própria Alemanha as estatísticas já dizem que daqui a 20 anos vai ter mais muçulmanos do que cristãos. Lá no livro de Gênesis, quando Deus vai abençoar, que fez o homem e a mulher, Ele vai falar: ide e povoai a terra, multiplicai-vos. Não é isso que Deus diz? Multiplicai-vos. A gente está subtraindo por quê? Você entende qual que é o problema das famílias hoje? Isso que eu estou falando não é só uma questão religiosa, não. Na China, na parte que é comunista da China, que é o maior país populoso do mundo, tem 1 bilhão de pessoas. Lá, porque eles dizem, não, porque tem muita gente, tem que controlar. Lá o casal só pode ter um filho, se engravidar de novo tem que abortar, por lei. Sabe o que aconteceu recentemente? O governo de lá está estudando afrouxar a lei do filho único, porque a própria economia do país está sendo afetada. Por quê? Porque as pessoas estão ficando velhas e não tem juventude. Você já ouviu falar de um problema aqui no Brasil de previdência social, que não tem dinheiro? É por isso, porque antigamente tinha 7, 8, 9, 10 filhos. Hoje em dia é 1, 2. Nós somos da geração que eu sou filho único. Então a geração tem 2, 3, ou seja, reduz a quantidade de pessoas contribuindo. E as pessoas estão ficando velhas. E aí a igreja pede para você ter filhos, para gerar cristãos para o mundo, não tá. Mas aí quando vier aí crise econômica, aí você vai sofrer, depois vai botar a culpa em Deus, né? Ai Deus, olha por nós. É um problema não só religioso, um problema social. E outro detalhe, nessa era de anticoncepcionais e tudo mais, poucos falam, o anticoncepcional é potencialmente abortivo. Quem tem vida sexual ativa e usa anticoncepcional pode estar correndo o risco de estar cometendo aborto. Você pode ler isso na bula. Que um dos efeitos do anticoncepcional é evitar a concepção, mas caso aconteça a concepção, ele impede a nidação.
O que é a anidação? A implantação do óvulo fecundado na parede do útero. Isso é um aborto. É uma vida que está sendo ceifada. E nós estamos num país tão estranho que as pessoas não querem ter filhos. E os que têm, que desejam viver a vontade de Deus, ser aberto à vida, é o quê? Perseguido. Isso é louco. Outro dia eu postei no meu Facebook uma foto de um casal que tinha 12 filhos, né? Eu escrevi lá, né? Bonitinho, 12 filhos. Uma menina veio louca. Você quer ter 12 filhos? Meu Deus, e não sei o quê. Minha gente, é a coisa mais normal do mundo, filhos. Eu não vejo sentido as pessoas casarem e não terem filhos. Repito, estou falando daqueles que têm saúde. Entendam o que eu estou falando. Tem pessoa, gente, que vai procurar até o próprio método Billings e quer casar no dia em que a mulher está infértil para não ter filhos. Agora veja, qual é o sentido de casar e não querer ter o filho? Não, mas o problema financeiro. Porque tem o problema financeiro, porque a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer um planejamento familiar. Então, querido, o namoro e o noivado não deu para planejar o casamento para estar em condições de casar? Então é um casamento mundano, me perdoe. Para finalizar essa parte, quem aqui é casado na igreja, levanta a mão, por favor. O casamento, ele é matrimônio. Ele é um sacramento. Sabe o que é sacramento? É um sinal visível da presença de Deus. Na Eucaristia está Jesus no pão e no vinho. No crisma nós vemos um sinal visível, né? Na unção. O matrimônio é um sinal visível da presença de Deus. Deus está presente na união do homem com a mulher. Deus está presente. É um. Não é o homem que se tornou uma carne com a mulher. É o homem e a mulher que se tornaram uma só coisa com Deus. Deus está presente. Por isso que o divórcio é uma profanação de um sacramento. Então a presença da Santíssima Trindade está no matrimônio. Deus Pai, Ele é Pai, como é falado, e Ele se manifesta na paternidade, na geração dos filhos. Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo no sacrifício, quando o casal faz sacrifício um pelo outro. Você não presta, mas eu não vou desistir de você, né? Por isso que São Paulo ele vai dizer: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. É na cruz, é o sacrifício. Cristo é aquele que se sacrificou por nós. Então a presença de Jesus no matrimônio é quando um está sacrificando-se pelo outro. Você está compreendendo? O Espírito Santo, a igreja vai falar que Ele que falou pelos profetas, Ele é o santificador das almas. Então Ele vai santificar os casais e eles vão ser os profetas, vão transmitir para os filhos a verdade, ensinar a fé. Você está compreendendo? E o Pai é aquele que vai dar a fecundidade. Claro, o Espírito vai fecundar, mas é o Pai. A presença, a paternidade, a maternidade, a figura do Pai, aquele que vê em todas as coisas. Por isso que é forte o que eu vou falar. Mas todas as vezes que um casal põe um preservativo, usa um anticoncepcional, um DIU que também é abortivo, pílula do dia seguinte, é o mesmo que você está expulsando Deus Pai do teu relacionamento. É forte, mas é real. A partir do momento em que você coloca algo para impedir a vinda de uma criança, você está expulsando a presença de Deus Pai do teu matrimônio. Porque o Pai vai agir ali. É quando você é pai da criança, vai cuidando, educando. A maternidade, cuidar, é a manifestação de Deus Pai. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Por isso a igreja vai contra isso. Tem um método natural. E também o método natural não pode ser mal usado, né? Está com problema financeiro, alguma coisa, usa o método natural. Mas por um tempo tenta organizar a coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia você procura jeitos de não ter filho, porque filho gasta muito. As pessoas às vezes podem pensar: Anderson, você fala isso porque você ainda não é casado, né? Só que veja, hoje em dia as pessoas casam
O filho nem nasceu, a pessoa já está juntando dinheiro para a faculdade. Aí a criança tem 3 anos de idade, já tem curso de inglês, balé, natação. Eu te digo, você pode ter 10 filhos, não vai faltar o essencial. Talvez falte dinheiro para uma escola particular, talvez falte dinheiro para você fazer a viagem dos teus sonhos, mas o essencial não vai faltar. O essencial não vai faltar. Meus avós criaram 12, se eu não me engano, vivendo na roça, vivendo da providência mesmo. Chove, não chove, vai dar alguma coisa, não vai. E criaram 12. Aí nós estamos num tempo que tem tudo fácil. Sabe qual que é o problema? Sabe por que os casais não querem ter filhos? Porque filho é sinônimo de não vou poder comprar um carro mais novo, não vou poder comprar aquela televisão, eu vou ter que parar de assistir meu programa de televisão porque eu vou ter que dar atenção para os meus filhos, né? Que triste do homem que não quer brincar com o filho para ficar o dia todo assistindo futebol e coisas que talvez não sejam nem pecado, mas não dá atenção para um filho. Aí depois o filho se revolta e vai embora de casa. Ah, mas eu sempre fui da igreja. Sim, foi da igreja, mas não foi a presença da igreja para o teu filho. Não foi a presença do pai para o teu filho. Ter muito filho é uma santificação, porque faz você sair de você mesmo para amar a Deus. Porque você ama a criança por causa de Deus, você ama a esposa por causa de Deus. Se você nega querer ter filhos, é porque você está negando o amor. E mesmo aqueles que não têm filhos e querem ter filhos biológicos e não conseguem, busca a adoção. E para finalizar essa parte mesmo de verdade agora, eu lembro daquilo que o padre falou na homilia. Eu achei muito bela a homilia dele. E ele falou que aquilo mesmo que às vezes a gente é como aquele fariseu e quer se justificar diante de Deus, e o outro que é o pecador. E quantas vezes nós falamos, olha esses homossexuais aí que quer casar, e a gente fala, né? Homem com homem não dá filho não, mulher com mulher também não dá filho não. Só que me responde uma coisa: e essa relação que você tem com o preservativo e com o anticoncepcional dá filho? Então você está na mesma barca que ele. Você está com a trave no olho e está falando do cisco que está no olho do irmão. Lá no livro do Romanos vai ser dito, Romanos no capítulo 1, que Deus punia, que Deus condenava não só as relações quando os homens se arderam de paixão um com os outros, mas quando fizeram uso da mulher de maneira antinatural. O que é isso? Tentar buscar, errar, não ter filhos. Quando você tem uma relação que não busca ter o filho usando de métodos artificiais, você está fazendo um uso antinatural. Ou seja, está buscando o prazer pelo prazer. E até numa relação do matrimônio na igreja, muitos são prostituídos. E quantos matrimônios as pessoas já casam sem esse desejo de ter filhos, sem desejo de fazer a vontade de Deus? Por isso que palavras do Papa Francisco, não são palavras minhas. O Papa Francisco disse que a maioria dos casamentos celebrados hoje na igreja católica são inválidos. Não existiram. Tem gente que nunca foi na igreja, vai lá na igreja só para receber sacramento, só porque é bonito ter a festa na igreja, e a maioria é inválida. Então, restaurar o matrimônio, ter filhos, essa outra parte que eu quero falar, porque não é menos importante, é a restauração da masculinidade. Homens, sejam homens. O negócio está feio hoje em dia. Outro dia eu vi umas fotos, uns homens com a barba pintada de rosinha, de amarelinho, de coisa. Aí eu vi outra pior, uns homens com rosas colocadas na barba. A palavra de Deus vai dizer lá, através de Davi, quando ele vai dar conselhos a Salomão: és ouvir, ou seja, comporta-te como homem. Os homens hoje são crianças. Eu vi, isso é uma notícia que eu vi, um fato real. Um homem matou a sua mulher, sabe por quê? Porque ela estava reclamando que ele estava jogando videogame. E ela foi reclamar que ele tinha comprado outro jogo enquanto tinha um filho para comprar as coisas. E ele se irritou, foi lá e matou.
a mulher? Por causa de videogame. Os homens hoje não querem assumir famílias, querem viver de qualquer maneira. Não tem responsabilidade, são moleques. E a gente fala para as mulheres, tenham filhos, só que eu tenho um dó, porque ela vai ter filho de quem? De um moleque. Porque quem é um homem que vai casar com a mulher? É um moleque. É o que está no mercado, filho. Você reza pela conversão dos homens, senão é isso. E é isso que nós estamos vendo nas nossas famílias. Homens que têm que trabalhar, lutar, sustentar a família, ser modelo, ser exemplo. São José era um homem justo, vai dizer a palavra de Deus. O homem castíssimo, puríssimo. Por isso, meus irmãos e irmãs, a Sagrada Família de Nazaré é como nosso modelo, como nosso exemplo. E nós, ao nos consagrarmos a Nossa Senhora, com fé em Deus, aqueles que não são vão ser. Nós devemos ter em mente que nós devemos salvar a nossa família e salvar as outras famílias. Restaura a tua família. Consagra a tua família a Nossa Senhora. Busque viver a tua família tal qual a vontade de Deus. Não importa o que os homens vão falar, as zombarias, não importa. O que importa é agradar a Deus, vai dizer São Pedro em Atos capítulo 5, versículo 29. Importa agradar antes a Deus do que aos homens. E para finalizarmos, eu creio que vocês já estão com fome. São Padre Pio, nessa questão de filhos, ele dizia: quem escolhe o número de filhos é Deus. Você pode querer ter 12 filhos, às vezes você só consegue 2, não consegue mais de jeito nenhum. Às vezes você só quer um, vem 2 de uma vez. É Deus que escolhe. Meus avós maternos tiveram 12, paterna tiveram 6. No mesmo tempo que não se usavam métodos artificiais. Então não tenham medo, vive uma família tal qual Deus quer. Que possamos estar no céu, fazendo a vontade de Deus. Pois esta carne que nós cultuamos tanto, vai passar. Ai, porque o meu corpo, quando morrer não dá um mês, já está todo podre de verme. Sim ou não? Então possamos buscar fazer a vontade de Deus. E Nossa Senhora há de guiar as nossas famílias para o céu. Entenderam o que eu estou querendo falar? Nossa Senhora vai guiar as nossas famílias para o céu. Mas busquemos viver a nossa família tal qual a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.